Vocês já pararam para pensar em como as palavras mudam? Como surgem, assim, novas expressões e por que quem reclama de novidades acaba soando cringe? Olha só, um estrangeirismo aí que virou sinônimo aqui no Brasil de vergonha alheia ou fora de moda. Mas o próprio nome do nosso podcast é sobre isso, é uma brincadeira com uma expressão que todo mundo passou a usar no meio de tudo quanto era conversa, normalmente para encerrar algum assunto, tipo, é sobre isso e tá tudo bem. Mas acontece que a língua, ela é interessante, ela é tão legal, porque ela não é um monumento estático, empoeirado, guardado ali numa gramática antiga, numa estante. A língua é um organismo vivo, pulsante, que respira junto com a sociedade, pro bem e pro mal. E como todo organismo vivo, ela cresce, se adapta e causa estranhamento. E olha, causa estranhamento pra todo mundo, não é uma coisa que só nossa não. Isso é absolutamente normal. A língua e o choque de gerações estão muito ligados. Então, nesse episódio aqui hoje, a gente vai discutir por que o travessão virou suspeito de IA, por que algumas pronúncias são motivo de chacota e outras não, e como a língua reflete e constrói os nossos preconceitos, o jeito como a gente gosta de imitar os nossos ídolos, que agora são os influenciadores digitais. É claro que vamos falar um pouco de como marcas e empresas podem navegar esse mar de mudanças para se comunicar de forma mais eficiente. Esse é o É Sobre Isso, um podcast sobre os desafios da comunicação dos nossos tempos, que você já sabe, mais interessado em fazer perguntas do que em tentar encontrar respostas. O É Sobre Isso é uma produção quinzenal da Ampere e da Bit, que você encontra no Spotify, no YouTube e em todos os lugares onde você acompanha os seus podcasts favoritos. Para não perder nenhum episódio, assina a gente e vem junto. Eu sou a Gaia Passarelli e eu tô aqui com a Catarina Sicarelli, o Guilherme Pinheiro e o Cris Dias pra gente fazer um debate, ou melhor, bater um papo, ou então trocar uma ideia, ou então só ter uma conversinha, você entendeu? Vem com a gente, o programa de hoje tá super legal. A gente estava falando aqui em off sobre feedback, e eu queria perguntar se feedback, né, para aproveitar um estrangeirismo, é uma palavra que vocês conseguem substituir no dia a dia, ou se faz parte muito do dia a dia de vocês? Faz do meu. Como é feedback em português? Retroalimentação. Retroalimentação. Mas eu sei disso pelo seguinte. Eu sou o Guilherme, pra você que está no áudio, não conhece Olha a minha aí. voz, eu sou o Guilherme. Isso é uma das coisas que me irrita, e eu trabalhei muito pouco no meio corporativo clássico, né? Eu fiz estágio quando eu estudava direito e tal, mas eu tenho muitos amigos que trabalham. As pessoas, ninguém mais perguntam e respondem nada, né? Eu te falo e você me dá feedback, isso me irrita de um tanto. Feedback é uma coisa, perguntar e responder é outra, e não dá pra usar sempre o mesmo. Assim, tô sendo chato, velho? Possivelmente, mas, cara, é isso. Essa é uma das palavras que mais me irrita no uso exagerado. Assim, feedback. Eu não sou contra estrangeirismo, eu não sou contra a gente que cresceu na internet, a gente lê muito inglês, e é natural que a gente tome contato com algumas palavras que não existem equivalentes em português. Sim, porque então, é colonizado. cara, sim, mas assim, então é normal que de vez em quando a gente use, usando com parcimônia, não sendo uma pessoa muito afetada nessas que fala metade em português e metade em inglês, eu não vejo nenhum problema, mas feedback virou um negócio que é um uso exagerado, assim. Cara, tem vezes que eu te pergunto e eu te pergunto e você não me dá feedback, você me responde, sabe? Você acha que uma tradução boa para feedback pode ser devolutiva? Boa, devolutiva. Pode ser, mas o feedback, o lance do feedback, assim, é mais uma parada de organização no sentido de, cara, vamos aqui discutir sei lá, você tá num grupo, num squad, na agenda, né? Você tá Eles ali, estão olhando pra minha cara, vamos aqui discutir as nossas impressões desse trabalho que estamos acabou fazendo. o programa aqui, gente. Exato, estamos fazendo feedback, então eu te falo, você me fala. Assim, É uma a troca. tradução literal é retroalimentação, porque é isso. Eu te falo o que eu achei do que você tá fazendo, você me fala e tal, não sei o quê. É diferente do que perguntar e responder, né? Mas as pessoas usam, em geral, como se fosse a mesma coisa. Queria dizer que, assim, eu como startupeira de plantão aqui, gente, Catarina, tá? Podem me chamar de Cata por aí. Queria dizer que eu sou startupeira de plantão e eu uso muitos estrangeirismos. Quando eu comecei a trabalhar em comunicação corporativa, eu lembro de entrar na agência e ver todo mundo falando inglês e falar, coisa cafona. Eu lembro de chegar em casa e falar, ai, que loucura. Virei essa pessoa. E aí, todos meus amigos me zoam muito. Eu tenho, já me deram adesivo.
adjetivo, isso poderia ser uma palavra em português. Eu tenho é uma zoeira infinita. E eu efetivamente me esforço hoje em dia pra não falar palavras em inglês, assim. Tem momentos que eu dou uma paradinha pra fazer meu cérebro pensar, pra lembrar como que eu falo isso em português. Porque é muito eu sei que gente, soa muito pedante, né? Então eu tento segurar um pouco a onda nesse sentido. Só uma passagem, outro dia eu mandei um áudio pro... É normal, a gente acaba lendo muito inglês e vendo muito inglês. Então é normal que às vezes você pensa... Outro dia eu mandei um áudio, essa semana eu mandei um áudio pro Chris e eu falei, eu significo. Tipo, e eu tava pensando, I mean, tá ligado? E aí eu não sei se você lembra, foi essa semana. Porque eu parei e falei, não, o que eu quero dizer é isso. Cara, às vezes acontece, é normal, assim, eu não acho errado, eu só acho que às vezes as pessoas exageram. Mas eu acho engraçado quando eu ouço alguém e penso, nossa, essa pessoa pensou em inglês e traduziu Parece literalmente. a tradução automática do sistema do Substack que a gente usa. Não vamos. Nossa, outro dia rolou quantidade de personagens. A quantidade de personagens está muito alta. Tipo, o que ele tá falando? Nem tem personagens, era... A Gaia tava me mostrando um negócio, ela me falou em inglês, eu ficava, tipo, eu ouvi a tradução do Substack, eu falei, caraca, não tipo, era absurdo. Era characters, ele traduziu personagens, que loucura, personagens. Não, é ruim. uma criança traduzindo a música literal no condicionário do lado, exatamente. assim, nossa, é horrível. Eu faço um esforço tão grande de não falar estrangeirismos, que eu sou a única pessoa do planeta que fala TEDx Blumenau. Todo mundo fala TEDx Blumenau. Eu falo TEDx, Eu falo TEDx também, talvez TEDx? por influência É TEDx? sua, mas... É TEDx. Sei lá o que é. Eu acho que... Mas enfim, é hipocrisia. Mas eu gosto de falar Osho, então assim... Não, Osho é outro tema. Osho. Mas eu falo HBO, por exemplo, hipocrisias. Mas HBO. feedback é uma que... Cara, é feedback. Que sabe? É tipo mouse. Em Portugal é rato. Clica com o rato na tela. Tá certo. Mas não, no Brasil todo mundo chama de mouse. Então, feedback é uma que... Que, aliás, é uma discussão. O espanhol traduz Sim. muito menos... Aliás, traduz muito mais as coisas do que o português. Assim, eu lembro de estar na Espanha e olhar um desses tabloides falando do Príncipe Carlos. Sim. Tipo, eles tem traduzem um até os nomes. Isso. Não, eu tava fazendo um negócio pra um dos clientes que é uma Agora plataforma vem. de design. E a gente fala plataforma de design. A gente usa o termo design. Em espanhol você fala de desenho. Desenho. Então, assim, realmente as pessoas... O web sítio, né? O O Gilberto Gil. Acho que até a app é uma coisa que a gente usa muito. Eu costumo falar aplicativo, até porque eu acho que é mais sonoro, mas... App. Então, é o app, mas o Gilberto Gil fez um dos primeiros sites da internet, o Refazenda. Ele meio que fazia questão de falar o sítio da web e tal. Porque esse é um sítio arqueológico, né? Não é um sítio das vaquinhas e das galinhas. Mas tem muito isso que o Gui falou da gente... Depende de... É que nem assim, eu gosto mais desse filme, dessa série dublado ou legendado. É como a gente viu primeiro. Se eu vi primeiro... Dublado é mais legal, principalmente quando era criança. Então, assim, a primeira vez que eu entrei em contato com aquela palavra era website, então é website. Se eu entrei em contato com, sabe, sítio, então, e sei lá, pirando aqui, mas eu evito muito estrangeirismo, ao mesmo tempo que principalmente quando eu estou escrevendo, eu gosto de jogar um estrangeirismo no meio para dar uma graça e também gosto de fazer, tipo... Job, J-O, acento agudo no O, B-E, entendeu? Fazer essas brincadeirinhas. Eu não sou Lelé não, a língua tipo francês, assim. Não é Aldo Rebelo. Tipo, mas eu presto atenção e é isso, assim, tem uns estrangeirismos. Por exemplo, um que eu usou muito a Ana é Pilater, ela faz muito pilates. E eu fiz com ela 3 meses, achei um saco, saí e ela segue até hoje. E é tudo assim, agora peguem a bola. Não, pega a bola. Pega a bola, sim. O que me incomoda é quando literalmente existe uma palavra perfeita que cumpre a mesma função em português. E que vem sendo usada há séculos. Sem grandes agora o próximo exercício é na chair. Aí eu assim, não, galera. Aí eu não consigo levar a sério. Isso, sabe? é igual usar ball quando a gente tem a palavra maravilhosa, que é cumbuca. Cumbuca. Porra. Mas assim, eu vou falar que eu fui por muito tempo adepta do bowl e hoje em dia eu voltei ao coisa da tigelinha ou da cumbuca. Tigela é uma boa palavra velho. também. Começar a chamar xícara de cup. É xícara. Isso. Não, enfim. isso aí eu não, esse eu não vi ainda bem, porque eu ia Dá realmente... ideia não. Não dá ideia não, pode... Mas, escuta, mudando de assunto um pouquinho, mas ainda dentro do mesmo assunto, porque é pra isso que a gente tá aqui. Essa semana o Cris levantou uma coisa no nosso grupo de WhatsApp, que é muito bom. Você trouxe a questão do Tony Maneiro.
Então, Ah. o nosso roteirista... Calma, vai fazer sentido, galera. Nosso Calma. roteirista e pauteiro, Alexandre Maron, eu li a pauta. Olha que hoje, excepcionalmente, li a pauta. Na minha cabeça... Você não costuma ler a pauta, Cris? Não, jamais. Ale, Sou contra. cola Não, aqui. brincadeira. Eu leio. Mas eu leio, enfim. Não senti Terapia. firmeza. Não é pra ter firmeza. Eu leio corretamente. Pra mim, que eu vivi, eu estava lá, Maneiro é do Tony Maneiro, Sim. personagem do John Travolta nos Embalos de Sábado à Noite, e virou a gíria de você é um cara maneiro. Você é um cara Legal, tão descolado. maneiro quanto o Tony Maneiro. Mas Alexandre Maron na pauta disse que maneiro vem de manusear. Então, eu não sei, você bota nos comentários aí a sua opinião, porque hoje em dia acabou fatos, Ó, né? Opinião. o que o Ale trouxe na pauta é: o sentido original da palavra é algo fácil de manusear, portátil, leve ou que exige pouco esforço. Portanto, virou uma gíria carioca descolada, mas não formal. Hoje é amplamente entendida no Brasil inteiro como para expressar algo legal, bacana. Mas eu Se Eu você gosto tem de falar mais de sobre- 40 anos. Queria falar Então. sobre legal Eu queria também. falar sobre quem de Gen Z usa maneiro, É, galera. é. Só pra... maneiro é literalmente, aliás, podemos falar da Ai, palavra mãe, literalmente. para de falar isso. Eu tenho receio de usar maneiro e a pessoa não entendeu o que eu tô falando. Sim. Não é nem, sou adaptado. Esse assunto língua que a gente vai falar hoje me ensinou. Eu sempre fui o cara que falei assim, não vou envelhecer, eu vou estar sempre antenado, isso aqui, isso lá. Mas é inevitável. Antenado. A minha favorita Vocês é estão Caiu a vendo? Ficha e Queimou o Filme. que a gente pesou sabe- a barra. Hã? Pesou a barra. Pesou a barra. É isso. Não, mas pesou a barra. Ainda existem barras pesadas Na academia. na academia, no treino. É. Faz, ó. Mas caiu a ficha, a gente usou fichas que caíam, a gente usou filmes que queimaram, mas Grandes outro dia a momentos. gente estava explicando para as nossas filhas, existia um negócio chamado orelhão, que tinha uma ficha que foi... O que Eu tá não me no... preocupo muito de usar expressões que o jovem não vai entender, porque a coisa boa do jovem é que ele vai envelhecer, né? Isso. E aí, papo reto, assim, né? O jovem tem todo o direito de ser questionador, de querer mudar e tal, mas ele vai envelhecer Aliás, uma por hora. favor, seja. Ele vai né? entender que, tipo, pô, esse pau foi meio babaca. A gente passa por esse estágio, assim, Olha, eu fui né? uma jovem péssima. Eu quero falar sobre isso. Já cara, falamos, já eu falo, falamos, já. assim, um parênteses. Eu falo que ter filhos, basicamente, é constatar que você sempre foi o babaca. Isso. Tipo, que você achava que seu pai era chato, não sei o quê. E aí, quando você tem filho, você fala assim, putz, o babaca era eu, sabe? Tipo, eu acho que é meio Nossa, isso, é assim. revelador. O processo de Recomendo. envelhecer, sabe? Mas o meu medo, meu receio é não ser compreendido, não é nem... Então, a gente outro dia estava conversando com um cara de 20, sei lá, 25 anos, sei lá quanto, 20 e poucos anos, falando de uma terceira pessoa e falou assim, não, ele é meio garoto enxaqueca. E aí, o cara de 25 virou, legal, gostei dessa expressão, garoto enxaqueca. Bonitinho. Mas o que significa? Tinha na MTV, não sei o que. Jovens, vocês que não conhecem o Garoto Enxaqueca, bota aí no YouTube que é tipo brilhante. Migraine Boy. Então, de não ser entendido. Então, a gente tem uma filha que faz... Quando esse programa for ao ar, já terá feito 19 anos, faz 19 anos segunda-feira, e uma que vai fazer 13 em setembro. E é isso, não entendi o que vocês estão falando, e vice-versa. O vice-versa, inclusive, mais ainda. O que é cringe, o que é não sei o que... Tem uma gíria dos jovens que me pega... Não é uma gíria tão atual, ela já tem um tempo que tá rolando, mas que me pega muito, que é resenha. Resenha. Eu amo Resenha. resenha, galera. Mas- Eu amo resenha. Mas queria isso muito veio do entender- futebol. Veio do futebol? Veio do futebol. Ah, Veio do eu queria saber futebol. de onde veio. Conta. O futebol, a resenha no futebol é isso, a galera trocando ideia e tipo, a gente tava ali na resenha, isso vendo, é o boleiro, aí, Tá. boleiro, que de certa forma os jogadores de futebol viraram meio influenciadores, né, Isso. e aí isso saiu da bolha do E futebol. com os podcasts também. E aí, então, porque esses caras já estavam, Isso, eles eles já iam em escutavam os podcast. boleiros E falando daí e virou tal. gíria pra Não, mas eu encontrinho. escuto resenha como conversa, tipo, nesse meio do futebol, de jogador falando, desde que literalmente eu tinha menos de 18 anos, assim. É uma expressão que já vem há muito... Já não é uma expressão nova. Sim. Agora que eu acho que explodiu e tudo virou resenha. Então, Mas porque ela resenha já- virou eventinho. Né? Aí virou Vamos pro evento. rolê, é Virou resenha. esse time, Virou é muito rolê. resenha. Tipo, os caras falam de um time. O time é resenha. Enfim, Resenha virou uma coisa boa. depende. Pode ser, sei, tipo... Mas muito a língua é resenha. viva, né, galera? É Pode isso. ser, Não, é muito isso. resenha, esse time, muito resenha no sentido, tipo, os caras não estão muito sérios, sabe? Tipo, não tô Tá jogando muito sério no e tal. chinelinho, Pode era o ser- chinelinho. É isso, dependendo do contexto e do tom que você usa, a expressão é uma coisa Mas ou a outra. essência da língua é isso, É. é contexto, assim. Você pode falar, Totalmente. tipo, legal. Ou, legal! Então é isso, contexto vai ditar o que isso significa ou Legal é não. uma boa palavra também, porque legal não significa, originalmente não significa bom, bacana, É de divertido. leis, é de segue lei. as regras. Mas eu queria voltar numa coisa, você usou o exemplo do garoto enxaqueca, que acabou se tornando uma... É fácil entender, né? Garoto enxaqueca, uma
um menino jovem que é cri-cri com as coisas. Mas essa é uma expressão que foi super popularizada pela TV. Sim. Que nem era uma TV das mais populares. A MTV nunca foi uma Globo, né? Mas assim... Mas era popular Mas com era de as nicho. pessoas que Não, mas editavam. e a MTV, ela foi muito... Trendsetter. E tem uma outra palavra que eu queria... Joguei o estrangeirismo. A palavra que eu queria dizer é seminal. Seminal, eu Olha. adoro Seminal, acho Não, foda. porque Muito muitas bom. coisas partiram da MTV. Sim. Cara, outro dia eu tava vendo uma entrevista Seminal do... significa isso, Eu significa tava, plantar vendo, semente. eu tava vendo uma entrevista do Paulo Bonfá no Charla. E o Semental. Paulo Bonfá, pra quem não sabe, ele, enfim, é um comediante. Ele ficou famoso junto com outros 2 comediantes fazendo Sobrinhos do Ataíde na Rádio 97, Super legal, na ouvi rádio... muito, Estamos bicho. falando anos 90, É. né, e tal. E aí, 2 desses caras foram contratados pra narrar o Rock Go na MTV. E eu tenho 42 anos. Pra minha geração, cara, o Rock Go era a Kings League hoje em dia, era o Rock Go. A gente esperava o ano todo pra... E eles criaram, os 2 narrando, era muito engraçado. E eles criaram várias coisas que saíram dali e se espalharam no meio do futebol. A gente fez uma reunião outro dia, o Gui começa a reunião assim, vira pra pessoa da reunião, você é o Cartolas e Cugóis? Porque a gente fez uma reunião com o Zico Góes, eu não conhecia ele pessoalmente, falei, você é o Cartolas e Góes. Ele falou, cara, eu escuto isso em metade das minhas reuniões, alguém fala Cartolas e Góes. Eu quero saber tudo sobre a reunião com os iguais depois. Tá? Qual é o equivalente hoje? Não faço a menor ideia, gente. Novela ainda tem esse, o esse equivalente não papel. do Garotinho Tem, Propaganda. e assim, eu acho que não dá pra menosprezar o impacto da TV, assim. Lógico. Obviamente, a gente não tem os níveis que antes tinha ali, de todo mundo parado assistindo a mesma coisa. Eu não Às sei se vezes vocês... tem. eu não sei se vocês lembram, mas pra mim, acho que o último grande aí, movimento que teve de TV foi quando teve a Avenida Brasil. Final da Avenida Brasil... Oi. Não, o final de Avenida Brasil, gente, pra quem não estava vivendo no mundo ainda, era uma loucura, assim. Você teve o Jornal Nacional fazendo aérea na Avenida Paulista, na Avenida Atlântica, mostrando tudo vazio. Márcio Canuto. Não tinha uma pessoa na Acabou rua. vazio. Gente, eu fiz Eu uma lembro, festa foi em uma casa, grande loucura. que foi maravilhoso. Todo mundo, assim, indo lá pra assistir junto. A gente fez um bolão de quando alguém tivesse um filho e ia estourar uma champa. Foi maravilhoso. Você assim. sabe que depois, porque ela passou quase que ao mesmo tempo na Argentina, né? E o casting da novela, o elenco, ó lá, casting, o Olha, elenco da elenco. novela foi pra Argentina pra fazer um evento na Um junket. um junket, no A Cata vai traduzindo para no capítulo final, e também em Buenos Aires foi a mesma coisa. Teve, tipo, longos congestionamentos acompanhando o elenco da novela em carro aberto na avenida, sabe? Uma grande loucura. Eu Mas- lembro da Próxima Vítima, teve isso aqui. Histerias Vocês lembram da coletivas. novela Próxima Vítima, do Silvio Foi de Abreu? maravilhoso, foi maravilhoso. Não. Eu lembro que existiu uma É que eu, novela. é que eu, chamada- assim, eu falei pra vocês que eu sou fofoqueira, vou trazer aqui um novo... Eu sou noveleira, gente. É um coisa... Desde pequena, eu assistia da novela... Eu já fui era noveleiro, tipo, eu já meu, fui. Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 11. Minha mãe me deixava dormir Próxima tarde. Vítima, pra quem não lembra, e pra quem não era vivo, porque acho que era, a Isso. novela acho que é de 95 ou 96, algo do tipo. Eu lembro que foi perto da Copa de 94, porque foi um evento tão grande quanto a final da Copa de 94. O Silvio de Abreu fez uma novela, e aí tinha um assassino ou assassina que ele matou 7 personagens ao longo da novela, e a gente ia ficar sabendo quem ia ser o último. A Globo gravou vários finais diferentes. Eu amo Os esse- atores ficaram presos dentro da Globo, não podiam sair depois da Eles gravaram literalmente a última cena no dia, a cena que revelava essa cena, eles gravaram no dia. E aí teve essa comoção de ter entrevista no Jornal Nacional da galera esperando sexta-feira o último capítulo e tal. Em Portugal, que também passou quase junto, foi um outro assassino, eles mudaram o final, porque senão o pessoal já ia saber. E depois, quando eles exibiram, acho que no Vale a Pena Ver de Novo, ou no Viva, Aí eles depois, mudaram... foi um outro assassino, que eram as que eles já tinham gravado na época. Eu concordo com o que a Cata falou de que a TV aberta, o impacto da TV aberta é menosprezado na bolha da comunicação e tal. Ainda muita gente o que vê ainda é TV aberta, tem impacto cultural, não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu acho que teve uma mudança de que hoje, principalmente novela, faz o caminho inverso. Vai na cultura, Uhum. capta o que está saindo na internet, enfim, e traz para a novela. Então tem... E aí espalha para quem aquilo não era comum, não era do dia a dia. Então ajuda a popularizar mais uma
Então tem mais um faro, uma curadoria de coisas. Isso aqui é interessante, isso aqui é legal. Vou trazer um personagem assim, vou trazer essa palavra. Mas eu tenho uma expressão que eu não vou lembrar agora, mas de novelas, aquelas famosas novelas nordestinas que a Globo fazia, de falar nos trinques, de falar, sabe? Até hoje me pego falando, porque era isso, virava Inxalá, e sabe, Não, e tinha o lance de, tipo, a moda da novela, assim. Isso. Tipo, gente, quem não viveu o clone com aqueles anéis que eram pulseira, assim, todo mundo brigava pra ter. Hoje em dia, acho que o impacto cultural talvez seja um pouquinho menor mesmo. Seja um pouco mais inverso. Mas acho que isso já acontecia, de tipo, é a figurinista da novela que vai ver que esse anel existe. Vai, tipo, pra Semana de Moda em Paris. Exatamente. Daí vai, ou nas ruas, né? E daí vai levar pra novela, e daí a coisa vai tomar impulsionado pela novela, vai tomar uma grande proporção. Eu não lembro quem que era um personagem homem homossexual de uma novela de uns anos atrás que fez muito, muito, muito sucesso. Era o Félix? O Félix, isso. O Félix Ai, gente, eu sou muito avaleira, desculpa. É que Félix... muitos anos atrás era o Não, e tem o do Sandro, Marcelo Serrado também, que virou filme depois. Teve o Clô. Será que é virou esse? Virou filme. Mas depois. ele usava gírias que são gírias da noite, das gays, desse universo, que já são gírias antigas. Sabe? Daí ele começa a falar na TV e daí tá lá minha tia falando ó. Isso. Eu amo. Tá lá minha tia Eu falando preciso falar que eu babado, adoro. sabe? Isso, pra mim, é muito maravilhoso quando você... Não, mas tô falando num bom sentido, assim. de É uma coisa popularizar. positiva. Mas eu acho que é isso, assim. Talvez antes da internet a gente não tivesse a noção, enfim, que essas tendências já existiam, mas elas eram muito nichadas e aí a televisão vinha e popularizava. Sim. Hoje, a gente tem muito mais acesso na internet a isso, então você já vê. E aí, quando a televisão puxa, você fala, olha, eles trazendo a tendência pra cá. Sempre talvez foi isso, só a gente não tinha noção. A gente não tinha esse contexto maior, né? Mas é que existe, você fala de babado, de uó, me parece. Aliás, falei da minha tia, um abraço pra minha tia Camila, que tá lá em Pindamonhangaba, usando gíria das gays dos anos 90. Muito bom. Algumas dessas palavras têm um objetivo claro, código secreto, assim, principalmente dos jovens, para os adultos não entenderem, um pouco como piada, um pouco como código secreto. E aí rola uma raiva quando o código é quebrado. Tipo cringe tipo cringe, tipo tancar. Tipo assim, eu vou escolher uma palavra que eu tenho certeza, não um comitê, né, na Academia Brasileira de Letras. Tá lá os jovens falando, vamos falar de um jeito que os adultos não vão entender. Mas eles querem quebrar ali a barreira de eu quero ser diferente, né? Total. E os adultos... o que é isso? Falando cringe, falando tancar, não entendo o que é isso. Ou mudar o sentido das palavras que a gente já falou aqui. Mas isso não quer dizer tal coisa, não. Isso quer dizer outra coisa. Meio de propósito, assim, inverter o sentido das palavras. E aí a gente, que não foi criado com aquela palavra, nesse sentido, tem dificuldade de usar. E é meio parte da batalha de gerações, assim. Eu tenho uma amiga... que ela posta nos stories, close friends dela, as comunicações dela com a filha. A filha acho que tem 16 anos e ela tem 43, algo do tipo. E aí ela pega as mensagens que a filha manda pra ela no WhatsApp e fala assim, aí ela põe assim, como eu leio. E aí embaixo, o que significa? Entendeu? Porque é isso, assim, a menina manda como se ela estivesse falando com os outros amigos e tal. E aí, pra mãe significa outra coisa, sabe? Tipo, sei lá, tipo família. Né? É uma gíria, e aí família, tipo, eles escrevem FML. Pra mim, FML é Fuck My Life, que era uma trend, era uma das, trends lá atrás, né? O Fuck My Life é quando acontece alguma coisa ruim e tal. Tem o Foda-se também, o FDS, que sempre foi fim de semana, agora aconteceu. Não, se a gente for entrar nesse negócio de abreviação no WhatsApp, a gente nunca mais, a gente vai fazer um programa só disso. Mas sabe que quando eu era jovenzinha e comecei a usar a internet nos anos 90, tinha um jeito muito próprio de escrever. QTC. QTC. E aí, QTC? E o não... era insuportável. Era uma coisa bem criança, não era? Era uma coisa fofucho, sabe? Assim. Mas tinha um pouco desse aspecto do... eu escrevo na internet, eu escrevo desse jeito. Porque olha só, porque eu tenho uma coisa que é minha. E no começo, eu acho que o não, por exemplo, era porque era muitos teclados, ou era muito difícil você colocar o tio. Pra escrever muito rápido, canal de RC, né? Que você
Mas depois, quando eu comecei a escrever profissionalmente, teve um processo de ter que me livrar de alguns jeitos de escrever. Cacoetes. Cacoetes, exatamente, pra escrever direitinho. Mas o que você estava falando de filho, uma coisa muito comum com meu filho é eu perguntar alguma coisa pra ele. O que que significa, não sei o que. A resposta dele é tipo, puta mãe, sai da internet. Você tá passando, Parabéns, você tá ficando online Eu demais. amo. Mas, ó, eu queria dizer que o melhor jeito da gente não envelhecer é ter um correspondente da Sim. geração anterior. Então, assim, ó, agora é o correspondente de Nalfa, né? Assim, mas eu tenho um De dia de Alfa. perto de você. Eu tenho Olivia, beijo, Olivia, uma adolescente de 14 anos que me deixa o quê? Grounded. Ela me põe no chão e fala, amiga, segura aqui que isso aqui tá errado. Ela já olha pra minha cara e é uma cara de pouca paciência, assim, de Sim, adolescente. sim. Tipo, não, isso não é mais legal. Isso não é mais legal. Porque eu tento ser descolada, né, gente? Eu tento ser jovem. Mas é difícil, assim, às vezes a gente chega, tipo, eu falei tal coisa. Não, isso não é. Ah, tá. Mas Tá existe bom, isso um não vai me recolher. território que aí é pior que língua estrangeira pra gente, que é emojis, né? Então, tipo, uma vez eu li um artigo até gringo de toda uma crise de bullying e, enfim, pesada nos Estados Unidos que rolou em cima de cor do coração do emoji no Ah, eu comentário lembro do Mas é que dessa você lembra, Instagram. você viu aquela série da Netflix que fez muito sucesso de Adolescência? adolescência? Não vi Não, de propósito, pra não... não, não ficar traumas. Mas tem um lance de, justamente, ninguém entende de onde tá vindo um bullying. E aí, um adolescente... Alguém tem que traduzir. Aí a policial... É um policial? Não lembro mais. Mas a pessoa, a polícia, ela vira e pergunta tá falando com o adolescente. Porra, mas você não viu que o emoji tá rolando isso? A pessoa, tipo, o quê? É tipo, a gente assim, peraí, o quê? Isso aqui quer dizer o quê? Não, quer dizer isso, não sei o que lá. Ah, então você tem que ter um correspondente pra te contar Pra o que gente, que assim, é. que me lembra coração isso? e- Uma vez eu vi um documentário sobre pichação. E aí cripto, acho que ele assina cripto, alguma coisa. Então. E aí a galera pega uma molecada na quebrada e o moleque não sabe ler português. Mas ele vai pra rua e ele começa a falar, ali tá escrito isso, ali tá escrito isso, ali tá escrito isso. É outro idioma, é outra linguagem, é outro tudo, sabe? Tipo, e meio que dá pra fazer essa analogia com o uso de emoji hoje, assim. Eles se comunicam de um jeito que é uma linguagem que a gente não domina. que a Inclusive, gente nem entende quebrando- como linguagem. Que estão quebrando coisas pra mim. Eu fiquei muito chocada que hoje em dia o thumbs up, o dedinho, tipo, ok. Que pra mim era, tipo, beleza. Eu, sei lá, mandava beleza. Concordo. Eu descobri que é passivo-agressivo. Não é bonito, não é legal. O foguinho que a galera usava no Instagram pra Não, foguinho é muito paquerar. bagaceiro. Mandar foguinho é muito bagaceiro. Mas vai ter muita gente desesperada por esse foguinho, amiga. Vai ter muita gente Tipo, desesperada. Mas é isso, hoje em dia o foguinho, ele mudou, então as pessoas olharam. Eu acho que é esse lance de ressignificar, talvez, Sim. alguns... Putz, quando a gente leva ao exagero do uso, ou ele fica ali batido, talvez ele precise mudar um pouco. Eu acho que, em geral, quando a galera mais jovem bate nisso primeiro, assim. E coisas, de novo, coisas que você não identifica como linguagem e a pessoa do outro lado, tipo, curtiu a foto. Cara, curtiu. Nossa, que foto legal, que foto bonita. Não, isso aí, isso aqui. Então, é uma linguagem separada que nem aparece pra gente. Assim, cara, eu achei que a pessoa, tipo o thumbs up, o joinha, assim. Concordo. Aí joinha é tão mais legal. Outro dia eu vi que era usar letra maiúscula, a pessoa argumentando, e eu fiquei pistola, de que usar letra maiúscula soa arrogante. Eu uso pra eu realmente gritar. Então, se eu usar a letra maiúscula, eu não entendo é que eu tô todo gritando. em não letra caixa maiúscula. alta, Começar a não, frase com a letra maiúscula. Ou no Jura? português correto. Isso, sabe por isso? Mas esse é um bom Gente! exemplo. Para a nossa geração, escrever a palavra... Era o negrito, não tinha negrito no Era Mirk grito. e tal, no Twitter. Ai! Você botava em caixa alta. Tem até brincadeira, não me faça escrever um texto em caixa alta para você ver, não me tira do sério. Só que não é isso, é que nem a Gaia falou, usar o português correto. Começar a frase com letra maiúscula, segundo a pessoa que escreveu, segundo a geração Z, não, você está sendo pedante ao demonstrar que você domina o domínio básico da da língua língua portuguesa. portuguesa. Peraí. Aí eu vou falar assim, geração de vocês estão errados nesse ponto. Assim, ponto. Cara, assim, vamos lá. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas escreverem do jeito que elas quiserem. Eu, particularmente, eu sempre fui o garoto da norma culta. Eu estudei em colégios Você tradicionais. ri, ha, com um ponto no final. Ele lê risos. Eu Ele sempre escreve fui, risos. eu sempre ponto. fui, então, mas o risos ele é diferente, o riso é meio irônico. Quando eu coloco entendeu? riso, é ironia. Então, mas riso. assim, eu sempre fui o garoto da norma culta, assim, eu sempre estudei em colégios tradicionais e a gente era preparado para passar na FUVEST. Pois bem, passei na FUVEST, fui fazer direito. E aí no direito,
Cara, é norma culta à enésima potência. Porque é até. Eu brinco assim que se você falar assim, escreve qual o seu nome nessa folha, eu consigo escrever frente e verso explicando o que é nome, prenome, nome de família, sobrenome, e aí no final. Eu vou responder meu nome. Porque. Você tá bom cara, pra trabalhar com SEO, mas enfim, outra. A galera. Não, mas assim, a escrita do meio jurídico, ela é de fato rebuscada Prolixa. demais, prolixa, enfim, eu acho até que precisa haver uma simplificação. E aí, o legal é que depois que eu fiz direito, eu fui estudar cinema. E meu diploma de cinema é comunicação com habilitação em cinema. Então, eu tive que estudar comunicação. E aí, quando você vai estudar comunicação, uma das coisas que você vai estudar é linguagem. O que é linguagem? Porque você vai trabalhar uma linguagem específica, que é a linguagem cinematográfica e tal, só que você precisa estudar toda a teoria. E aí, teve um livro que eu li, que é um livrinho desse tamanho, assim, pequenininho, chamado Preconceito Linguístico. Eu não vou lembrar o autor agora, eu não sei nem para quem é da comunicação ainda e estuda se é algo atual, tipo, mas assim, foi um livro que me quebrou muitos preconceitos, de fato, porque ele explica coisas que a gente já sabe, né? Mas ele explica de uma maneira teórica e clara e didática que a língua, que a norma culta, ela não tem como evoluir na mesma velocidade da língua falada, da língua usada no dia a dia. Porque ela depende do dia a dia se estabelecer. Exato. E aí cita vários exemplos, como você que vem de vossa mercê, enfim, e tal. E explica como a norma culta é usada como instrumento de dominação. Isso. Sim, sim. E explica que o fato da pessoa não dominar a norma culta não quer dizer que ela tem menos habilidade de se comunicar, como você. Inclusive, pode significar o contrário. Como o exemplo do picho que você deu Exato. há pouco, Então, que é um assim, assunto interessantíssimo. no final, assim, eu começo falando, Jeans, vocês estão errados. Cara, assim, eu só acho que não é arrogância você usar. A minha esposa, quando eu comecei a sair com a minha esposa, ela falava assim, cara, eu ficava morrendo de medo, parecia que eu tava falando com o Pasquale no WhatsApp, sabe? Porque eu escrevia tudo Mas eu tenho uma amiga que a barreira dela no Tinder é se o cara faz um erro de gramatical, acabou pra ela, assim. Pra mim, Tipo, eu amei. Isso tem um nome, chama desilusão ortográfica amorosa. Olha isso tem um aí. nome, assim, Vem aí. a pessoa manda um cebola com S, sabe? Assim, aí, Ai, gente, aí na hora você fala, uns- você tá me tem zoando. uns que não Não, é dá. possível. Você fez ironicamente ou não? Senão... Mas Ó, entre você- motivos que eu já deixei de sair com o cara no aplicativo, foi que o cara me chamou pra dar uma rolezeira. Rolezeira. Dar uma rolezeira. Você já achou demais. Meu amigo, Mas eu olha tava... pra mim. Dá uma rolezeira. Ó, mas eu queria dizer que quando eu era mais nova, uma das coisas que eu sempre gostei de usar, às vezes, uns termos rebuscados. Eu acho legal, eu acho divertido. E eu saí com um cara, e o cara era, tipo, gatíssimo. As pessoas da cidade, sabe, ele o máximo, né? Tava com ele, achando incrível. Aí eu usei, a gente tava falando alguma coisa, eu falei, porque você tá aí se esgueirando. E ele achou que eu tinha inventado essa palavra. Gente, nessa hora, pra mim, fofo. acabou. Acabou. Fiquei tipo assim. Mas Não, eu acho inventei. que essa coisa de usar maiúscula no início da frase, no fundo, tudo aqui é língua, linguagem, o idioma existe pra gente se entender, pra gente comunicar. Eu quero te dar uma informação, contar um sentimento, fazer alguma coisa. Então é preciso, a língua ela precisa, na hora que ela atrapalha a compreensão, você não pode esperar que eu, Cris, saiba o que cada cor de coração de emoji significa. Se você conta com isso, tanto que o coração é meio que eu falei de código secreto, assim, não, vamos fazer aqui porque nenhum adulto vai ver. Beleza. E aí a maiúscula é assim, é muito fácil vocês aqui da mesa saberem se eu estou falando no WhatsApp, no computador ou no telefone. O telefone bota a letra maiúscula no início da frase automaticamente, então eu só vou digitando. No computador eu não vou ficar apertando, é meio na 1 lá, não vou apertar, porque as minhas mensagens de WhatsApp é tudo curtinha, enter. Então eu não vou botar Jovem. maiúscula. Isso é jovem, tá? Mas em texto corrido, que era o caso desse artigo que eu li, que tem parágrafos, que o olho está passando lá, né, você precisa manter fisicamente ler o que está escrito, atrapalha a compreensão. Alguém me indicou um livro, sei lá de quem era, nem se era do Brasil ou de fora. Comecei a ler e o livro não usava a letra maiúscula em início de frase. Eu joguei fora. Eu falei, não consigo ler isso aqui. Me causa um incômodo. É transgressor, não sei o quê. Beleza, parabéns, você transgrediu, eu não li o seu livro. Então, esse é o meu momento de fazer um ataque pessoal. Beatriz Guarez, da Bits to Brands, que escreve sem letra maiúscula, principalmente no LinkedIn,
E pare com isso, Beatriz. É histérico, eu Mas acho é que histérico. Estará com a gente tudo no é Hackdown. intenção, Ou né? esteve Se com você, a gente no tipo, a divisão de parágrafo existe por motivos. Você ia falar por um motivo, não, mas por motivos. Mas aí você também pode pegar, sei lá, um Borges da vida que escreve um livro inteiro. Saramago. Assim, Saramago. Cara, eu não consigo ler Saramago. Eu não consigo ler Saramago. Mas é uma leitura desafiadora. Mas aí que tá. Não, eu já li 2. Eu li a Caverna e li o Ensaio. Um ensaio. Cara, e é muito difícil pra mim, porque são parágrafos longuíssimos, assim. Demanda prestar atenção. Mas Demanda muita. prestar E eu tô atenção, falando assim, eu li antes de internet, antes de smartphone. Não é que eu tava ali no Instagram, não. Era difícil até quando não tinha isso, sabe? Mas é propositalmente difícil? Às vezes sim. Eu acho que é o sim. objetivo da língua em geral, assim. Porque muitas vezes você vai olhar pra alguma coisa e fala assim, não entendi isso. Pode ser porque alguém errou e falou com um público errado ali, mas pode ser porque não era pra você. Acho que tem algumas coisas que é isso, assim. Você vai olhar e falar, não entendi isso, porque você não é o público. Eu acho que quando a gente tá falando de língua de jovens, não é pra gente entender, Cara, é pra eles se entenderem. Assim, falando em língua de jovens, citar um exemplo que a gente já citou em várias reuniões aqui. Tem muita gente, e aí majoritariamente pessoas acima de 35, 40 anos, que criticam, por exemplo, o Podpah. Né? Ah, sim. Porque o Podpah, porque enfim, você vai encontrar aí várias críticas ao trabalho principalmente do Igão e do Mítico como entrevistadores. Uhum. E simplesmente o que eles fazem lá não é pro pessoal 40 mais. Não é, sacou? Tipo, então assim, é entender pra quem que é aquilo, né? Cara, eles não estão fazendo um programa de entrevista clássico, não é o Inside Actor Studio lá, que é o cara perguntando quando você morrer, encontrar com Deus, o que você... Não é isso, é outro tipo de proposta. É a resenha, os caras lá falando 3 horas, sacou? Sobre... Pô, outro dia teve um episódio do Podpah, e eu consumo Podpah porque tem muita coisa boa. Que tava o Marcelinho Carioca e o Vampeta e rolando um churrasco dentro do estúdio. Eu amo. Sacou, velho? Assim, Eu amo. lógico que não é o programa não é a Marília Gabriela, claro que não é, sacou? É outra coisa, porque não é. Mas é o que você falou, preconceito linguístico. Mas daí é que também fica essa intenção subjetiva de deixar a Marília Gabriela ou o Actors Studio ou o que quer que seja como tipo, isso aqui é uma entrevista de verdade. Isso. E cara, e não é, inclusive um dos méritos do Podpah, do Flow Exatamente. e tal, você fala por 3 horas, você desarma o convidado. E eventualmente... Não, você desarma. E aí, a hora que esse convidado ou convidada começa a se sentir à vontade, cara, ele fala coisas que ele não falaria numa entrevista formal dessa, onde você vai sentar ali na frente da pessoa e você sabe que ela tem um dossiê na sua vida, que tem na sua roteiro, frente. Isso, entendeu? Um São sonho. coisas diferentes, entendeu? Agora, isso é muito curioso, tá? Porque talvez muito desse rancor que as pessoas tenham é justamente quando você entende que isso não é pra você. Você sente que você não foi incluído ali. Então você olha e fala, putz, não estou entendendo isso, você não me levou em consideração. Absurdo. E assim, gente, nem tudo vai ser sobre você. Que é uma coisa muito da internet, né? Tipo, essa experiência que você narrou aqui na sua rede social não me contempla, logo... Não serve. Mas tem um nome pra isso, eu não sei. Talvez vocês saibam esse negócio de você se ver como protagonista, principalmente na internet, assim. Se não é pra mim, então não serve, não presta e etc. Uma síndrome dos nossos tempos, que é a síndrome do protagonismo, que a pessoa tem que se ver representada em absolutamente tudo que ela tá vendo o tempo todo. A gente ou fez é ruim. um bônus de internet aqui nesta mesa, chamada A Era do POV, que é um estrangeirismo, Point of View. Que é isso. E aí o exemplo máximo é receita de arroz com feijão. E quem não gosta de feijão? Faz grande bico, faz lentilha. Pula esse post, não é pra você. Mas exemplo não é tão recente assim. A menina do sorvete que rolou no Twitter, não tem do tanto Häagen-Dazs. tempo. Do bate de latte. Bate latte? Era bate de latte. Postou uma foto. Pô, meu pai me trouxe sorvete aqui. Vira uma grande discussão. Mas e quem não tem pai? Eu não sei. Não sei. Mas o preconceito linguístico, ele é uma força e acho que guia muito disso que a gente está falando. Até o primeiro preconceito de geração, esses jovens falam essas coisas aí que ninguém entende. Que esse preconceito ele vale para os dois lados. Né? E preconceito dos dois lados e também preconceito isso, racial, geográfico. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que a mãe era de São Paulo, o pai de Salvador. Então ela vivia cá e lá. E aí ela foi alfabetizada em Salvador, aí veio para São Paulo e ela sofria bullying porque ela soletrava
em vez de falar, né, o G, o me, ela não falava M, ela falava me. Ela não falava G, ela falava G. E, cara, e daí? Mas a galerinha da criança, que é o pior ser humano que existe, ela fala errado, ela fala com sotaque, a gente zoa sotaque. E aí tem também, até no que eu vou chamar de nível superior, assim, você fala inglês com sotaque, não fala com sotaque americano. Sim, não sou. Inclusive, é uma coisa que eu acho que eu já falei nessa mesa aqui. Só no Brasil as pessoas se preocupam em falar idiomas estrangeiros sem nenhum sotaque. Você vê o alemão falando inglês, ele tá cagando. Total. Se ele tá com sotaque alemão ou não. O espanhol, idem, o italiano, idem. Aqui no Brasil, não basta você saber o idioma. Se você não falar sem sotaque, os caras, eles vão julgar o seu inglês como inglês Sabe que tem pior uma do que o época, outro. eu trabalhei numa empresa que era muito global, assim. Acho que foi a primeira vez que eu encarei um mundo que não era Estados Unidos, centralizado nos Estados Unidos, sabe? A empresa era baseada em Londres, gente do mundo inteiro. Eu era a única pessoa do Brasil no meu time. Essa empresa hoje ou amanhã. Olha aí. Eu era a única pessoa do meu time daqui do Brasil. E acho que foi uma experiência muito legal. Primeiro consegui, acho que conviver com essas particularidades de cada pessoa era de um lugar do mundo. E tava tudo bem, assim. Porque eu vim de uma outra experiência em que me julgavam muito por sotaque. Será que você tá conseguindo se comunicar do jeito certo em inglês? Teve um chefe meu que chegou a questionar isso. Eu falei, gente, que loucura que tá acontecendo. E aí, quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu entendi todas as particularidades. Que é isso? Os jeitos diferentes que as pessoas comunicam. Aí eu lembro de uma reunião que a gente tava com o chefão do marketing, que ele era britânico. E aí ele teve uma hora que falou, não, porque isso aqui, quando eu uso assim, tem uma conotação de não sei o que lá. Aí eu olhei com uma cara de, você jura dele? Você jura que você não percebeu isso? E todo mundo que não era britânico olhou pra cara dele e falou, sim, ninguém percebeu isso. Tipo, aí ele, gente... Então, assim, essas coisas da comunicação são muito legais. E quando você convive com outras culturas, você percebe a importância de pensar em quem tá ouvindo. Porque é muito normal você olhar e falar assim, eu vou falar do meu jeito e você vai ter que entender. Cara, você tem que olhar pro teu público e pensar como você quer conversar com ele. Eu acho que desde você entender, quero falar com jovens, então vou falar na língua jovem, e se você for adulto, talvez não seja o público-alvo. E aí, trazendo pra marcas, também entender quem é teu público-alvo. Eu lembro... Trabalhei no Nubank, né? E lá no comecinho de Twitter... Tá com as cores da firma. Gente, olha aqui. Eu tô com as cores, eles estão com as minhas cores. Fica a questão. Patrocínio aí. Mas eu lembro quando... O Nubank tinha uma linguagem muito Duolingo, assim, tipo, no Twitter. A Netflix também era muito descoladinha na época. E aí, muitas instituições financeiras, na época, começaram a tentar ser engraçadinho no Twitter, assim. E aí, era, tipo, emoji, gifzinho, né. E a sensação era como se seu pai estivesse fazendo usando uma gíria. E você fica, tipo, para, pai, tá cringe. E o resultado disso é hoje... Tipo, uma pessoa posta alguma coisa, tem um monte de marca nos comentários, comentando entre si com umas gírias que os jovens estavam usando há alguns meses atrás. E é o quê? Cringe. E você acha cringe. É o ápice do cringe. Existe uma marcação identitária na linguagem com ou sem preconceito linguístico, ou um preconceito involuntário, que por exemplo, o início da nossa conversa aqui, estrangeirismos, né? A gente brincou, eu falo startupês. O startupeiro, assim como o rapper, assim como o jogador de futebol, escolhe palavras para expressar sua identidade e até para dizer assim, se você não está entendendo o que eu estou falando, você não pertence a esse grupo. Vai estudar ou vai, enfim. Você não tem um mindset certo. Você não tem mindset, entendeu? Mas é engraçado quando você meio que muda, por exemplo, que nem se falou, muda de emprego, faz algum movimento, você muda de grupos, de círculos e tal, eu presto atenção. Então, eu e Gaia, em 2020, passamos por uma transição corporativa no BuzzFeed, que a gente trabalhava com um grupo de pessoas, inclusive, né, pertencíamos a um grupo americano e fomos trabalhar num grupo de comunicação brasileiro, e a gente ficava reparando como as pessoas falavam de um jeito diferente. Sim. Que a gente estava... Então, por exemplo, potente era que nem vírgula, potente é loucura. Tudo a galera era potente. Hoje em dia usa potência é uma loucura. Do mesmo jeito que empatia foi tanto usado que
virou piada. Para de falar empatia. Provocação, né? Provocação. Ai, gente, Trazer- provocação. trazer Vocês aqui me uma desculpam, mas toda vez que eu provocação. ouço uma provocação, eu tenho dificuldade. Eu não sei se alguém já reparou, mas quando eu não tô concordando, quando não tá legal, aparentemente eu viro um olho pra trás. Nossa. É bem específico. Eu quero aproveitar e fazer uma provocação Olha lá. e ler um print de LinkedIn que Olha foi parar aí. ontem no grupo da nossa amiga Bia Guarese, que é Morango do Amor. Ai, o morango do amor, gente. Morango do um grande amor. sucesso na internet nas últimas semanas. Morango do Amor. O MVP é mais viral do que 3. Um stack simples, morango mais brigadeiro mais casquinha, validou tudo que o trade marketing já sabia. 2 pontos. Listinha. Produto com aesthetic appeal, UX sensorial com crack moment, emotional storytelling plus high shareability, alta margem mais low CAC. No fim, não é só sobre doce. Calma, Guilherme que tá melhora. aqui, pra quem não tá vendo, Guilherme tá morrendo por dentro. No fim, não é só sobre doce, é sobre design thinking, go-to-market orgânico Não, é piada, e criação é de piada. valor. O cara- o Não, cara é faz piada, meme. É é. meme. E Fica maravilhoso. aqui o questionamento. Qual é o morango do amor da sua estratégia? Ah, Eu amo. Muito bom. Não, mas peraí. É piada, mas Esse tem post, fundo alguém de postou no verdade. LinkedIn fazendo Amigo, piada? é piada, mas quantas vezes você já não ouviu Então, isso? provavelmente é piada, não vou expor a pessoa que escreveu, que não dá pra saber, mas a questão é justamente essa que a Cata falou. É piada? Sim, porque mas um tem monte um fundo coisa de no verdade pra LinkedIn. caralho. Tem um monte Mano, de quantas coisa no vezes eu não já LinkedIn ouvi, que tipo, você lê e tá fala assim, rolando isso aqui é esse piada viral, ou é sério? o que que a gente pode aprender com isso? É. Vamos lá, como que a gente pode replicar isso no nosso Ou contexto? como que a gente pode entrar nessa conversa? É. Às vezes não é uma conversa, galera, é um meme Não rolando, mas como que a gente pode entrar nessa conversa? É isso, não entra. Tu fica Ontem aí no seu rolou um lugar vídeo- primário, Precisa tá entrar tudo nessa bem. conversa? Você vai entrar na Precisa conversa da entrar. mesa do lado no restaurante, você não faz isso, Às vezes, né? às vezes eu tenho Não, vontade. não, Mas é que Às vezes eu tenho Mas você vontade, às vezes entra. eu bem queria. Olha, às vezes, talvez Mas não, é que é o mentira. problema do always on, né? Pra usar o Disney. Olha O lá. problema do always on é achar que você tem que participar de todas as conversas, porque a sua Você marca tava tem no que estar em cinema, destaque mano. o tempo todo. Eu tava no cinema uma vez, e aí alguém tava falando uma groselha atrás de mim. Teve uma hora que eu não aguentei, eu virei pra trás e falei, não, na verdade quem fez isso foi o diretor, tá. Aí eu virei pra mim, tipo, para, você tá falando Ontem merda. rolou num grupo de Zap de noite um vídeo do Porta dos Fundos zoando a linguagem do crossfiteiro. Ah, eu vi, eu dei Amo. larga risada, foi muito bom. E aí os crossfiteiros do grupo falaram, eu já vi esse vídeo 50 vezes hoje, porque rolou em todos os grupos de Sim. crossfit, essa é uma aula real de crossfit, assim. É isso, não entendi. É uma zoeira, mas é uma zoeira. Então, é isso. E os grupos. E de novo, como a gente falou, não é um comitê que senta para fazer, mas os grupos precisam de marcação para se identificar, para você se sentir parte, para o bem ou para o mal, para você excluir, para você se sentir incluído também. Você entender o que é burpee, você fazer o exercício na chair, entendeu? Você fazer o growth hacking. Ou comer na bowl, vou pedir um salad bowl. Eu adoro, porque isso não é novidade. Eu brinco que francês é a língua mais maravilhosa do mundo, porque torna qualquer coisa sexy. Então, bolinho, não, é petit gâteau. Ao Chique. contrário do alemão, que torna qualquer coisa rude, Ruim. né? Grosseria. Grosseiro. O Gui tem ali o quê no casaco dele? Um zíper ou um feixe eclair? Feixe gente eclair, tem mas uma- feixe eclair é meio vintage, uma vintage, coisa. porque né, mas quando Chama era... Vintage. Chama feixe eclair originalmente? Mas eclair não é o nome do bolinho? Da Não, bomba de Ah, chocolate? aí eu não Não, sei. eclair é o Eclair, bolinho. Não, é. feixe eclair é o zíper. É o zíper. Pô, você é da minha geração, Francamente. velho. Você Eu não- sou mais nova que você, Lá no Cris. Rio, lá no Rio, pelo menos, não sei em São Paulo, lá no Rio, até outro dia eu tô exagerando, mas até outro dia era o feixe eclair. Tá bom, vou pegar outra palavra, o abajur. Abajur, Abajur. abajur, é lindo. É. Entendeu? Então, é. assim, cara, a gente faz isso há muito tempo. A França é um país que protege a sua língua, mas, por Sim. exemplo, lá a galera sai no weekend, ela não sai no fin de semaine. Entendeu? Então, tem coisas até para facilitar o que o Gui já citou, vossa mercê virar você, até para. E aí eu lembrei eu tô desempilhando os ganchos que eu fui lembrando do preconceito linguístico. Por exemplo, tem um preconceito linguístico muito grande, a pessoa que fala Cláudio, né? Mas a palavra branco era blanco. Inclusive no livro Preconceito Linguístico, ele fala do som do LR, LR. e tal, que era. Ele fala tudo Isso, isso. ou fala flango. Ah, o flango é o contrário, foneticamente, dos chineses. O A chinês que fala flango. Assim, a palavra era branco e a gente transformou em branco porque sai mais fácil. Então, eventualmente, os Cláudios virarão Cláudios. Não sei, mas assim, nós
falamos certo o que já foi errado. Então, assim, Gostei que você falou nós. Nós. Eu uso muito. Então, a galera usa a norma culta como, eu vou chamar de ferramenta de opressão. Você fala errado, fala que nem gente, é assim. Ah, mas é um tanto a intenção do direito, né? Uhum. De Sim, tornar o assunto... o acesso à justiça é mais difícil, entendeu? Porque você precisa de um advogado para traduzir daquilo. Vale pro economês. E acho que vale pro startupês também. Longe de mim Sim. defender os Estados Unidos, mas assim... Não é aqui, não é o lugar. Não, mas agora não é a hora. Inclusive, permite que você se defenda, né? Sim. Sim. Dá umas cenas de filme muito legais. Funciona muito bem. Eu não imagino que a taxa de sucesso deve ser baixíssima. A conversão deve ser baixíssima. Mas A justiça brasileira não permite que você se defenda também? não. Uma coisa muito curiosa de como a língua evoluiu é que acho que quando a gente começou a trabalhar mais com celular, enfim, se comunicar mais com celular, antes a gente ligava. E aí a gente começou a se comunicar por texto. E isso também foi uma quebra gigante de pessoas que não tinham acesso. Tanto que vocês viram que mais recentemente todo mundo manda áudio. E tem pessoas que mandam áudio porque, vai facilitar a minha vida. Mas tem gente, eu sou às vezes essa pessoa, tá? Desculpa, gente. Mas muitas pessoas não conseguem escrever. E aí, mandar o áudio, e eu falo com algumas pessoas, você escreve alguma coisa, a pessoa até consegue ler, mas ela te devolve com um áudio pra ela é mais fácil falar. Eu vou ser polêmico aqui. Eu mando áudio mesmo e tô pouco me fudendo. Assim. Mas peraí, somos podcasters, A mandamos gente tem uma áudio. uma figurinha que é um print do Zap, que é Guilherme Pinheiro gravando áudio, pontinho. É assim. Eu mando assim, porque eu não tenho... Cara, caguei, brother. Assim, às vezes eu tenho que explicar um negócio tão grande que vai ficar menos complexo de explicar. Não é nem o tempo, é porque, cara, se você tem que explicar uma coisa muito grande por texto, é isso, você vai fazer um... E ainda assim, eu acho que... Aí é um problema meu, eu sou prolixo no texto, porque advogado. E tal... E aí eu mando áudio mesmo, e a pessoa, eu não gosto de receber áudio. Caguei, bicho, Bota assim, eu não vou... X, não quer ouvir, não escuta. Eu também, eu não vou... Agora mas tem transcrição, eu não cobro. Eu vou falar que a Transcrição. transcrição, ela não funciona 100%, mas Mas ela ajuda muito. bastante. E assim, mas assim, ó, eu não cobro a pessoa assim, tipo, e aí ouvi. Não, assim, eu mando, se você não quiser ouvir, aí, cara, beleza. Mas eu também não tô preocupado Usa se a pessoa o link gosta vira-texto eu vou e te seja dar feliz. vou te dar um feedback ao vivo aqui, live feedback, que é, tudo bem, não me importa você mandar áudio, exceto quando a gente precisa usar a caixinha de busca e achar onde o Gui falou Eu que não dá sei, pra isso é um problema, mas isso aí é o quê? Fica o Tá aí, feedback. fica o desafio pra você da meta. Entendeu? A gente tá aqui Fica o pra quê? challenge. Pra... Avançar Entendeu? na coisa. E quem não consegue se comunicar, é isso, não é? Tem quem gosta, Porque mas a tem língua é viva, mas a tecnologia também é. Então, por favor, acompanhe. E tem Acompanhe. Não, e certeza que tem alguém lá trabalhando pra resolver isso. Então, é que você abriu que tem nada a ver com a pauta, que é assim, eu como ex-funcionário da Meta e o WhatsApp especificamente, um dos momentos mais marcantes da minha carreira no Facebook, quando não se chamava Meta, é o dia que o WhatsApp foi comprado. E aí o Mark Zuckerberg fez aquele perguntas e respostas globais. E a primeira pergunta foi, por que a gente pagou não sei quantos bilhões de dólares, um americano, um estadunidense, por que a gente pagou 12 bilhões de dólares num aplicativo que ninguém usa? Você já reparou que agora dá para organizar as figurinhas do WhatsApp Por tema. em grupo? Esse Eu é não um pedido reparei. que os brasileiros fazem há mais de 7 anos, quando eu trabalhava lá. E só foi lançado agora. Por quê? Qual era a resposta do gringo? Mas as figurinhas são organizadas em pasta na hora que você compra as figurinhas no WhatsApp. Pra terminar esse assunto, esse parênteses, uma vez eu tava vendo, talvez eu tenha comentado isso aqui. Uma vez eu tava vendo uma live que era um cara, um americano e um mexicano, e o americano era casado com uma colombiana e o mexicano é casado com uma brasileira. E eles começam a live, e antes deles entrarem, é uma live de esportes e tal, não sei o quê, e antes deles começarem a conversa sobre o tema que eles iam falar, o cara que é o apresentador vira pro americano e fala assim, deixa eu ver a sua tela inicial do celular. Aí ele mostra o celular, tá lá o WhatsApp. Aí ele fala assim, cara, essa é a maior prova que você é casado com uma mulher da América do Sul. Porque você tem o WhatsApp, porque o americano não usa. E aí eles começam a falar do WhatsApp. É a família toda colombiana dela. E aí ele fala, a família da minha esposa brasileira também, é só o WhatsApp e tal, porque eles usam o Messenger da Apple, Da inclusive. Apple, No já- Brasil e na Índia, né? A Índia é o maior mercado mundial do WhatsApp? Não faço ideia. Acho que é. Eu só
queria dizer que eu abracei minha brasilidade com força quando eu comecei a conviver com galera de outros países. E eu saio na minha missão com uma bandeira do Brasil, apresentando figurinhas. Eu saía mandando figurinha pra galera, meme. Ó, gente, deixa eu explicar o que é a Gretchen. Aí eu saí explicando o que eram A as linguagem coisas. da figurinha. Tá aí, voltando à pauta. Figurinha do WhatsApp é uma linguagem. Pré-figurinha, temos os GIFs. Os GIFs. Cara, eu trocava ideias. Não, tinha o pré-GIF, tinha um meme com letrinhas. Estático, letrinhas. Eu lembro de fazer reunião com o Marcel, na época que a gente trabalhava fazendo filme publicitário, da gente ficar durante a reunião trocando, a galera falando aquelas abobrinhas absurdas e a gente se comunicar simplesmente trocando GIFs, Isso. assim, era Mas isso. essa é a minha vida durante a reunião de trabalho, assim. Se você não acha que você tá falando uma groselha e não tem alguém trocando figurinha num grupo paralelo que você não está, você é equivocado. Mas aí tem a história tanto do ICQ, do Naum lá, do famoso Marshall McLuhan, meio a mensagem é isso. Aonde a gente está se comunicando por questões até técnicas, por exemplo, você deu o exemplo. Cara, era rápido, era em tempo real, então eu tenho que escrever rápido, eu tenho que abreviar, eu não posso perder um microsegundo procurando o tio no meu teclado. O Twitter, eu tenho que escrever curto, então eu vou abreviar, vou inventar hashtag, eu vou inventar o Pra arroba. quem não sabe, o Twitter começou com 140 caracteres de limite. Sem hashtag e sem arroba. As pessoas E que sem inventaram. RT E sem também. RT. As pessoas Não, que aliás, o inventaram tudo RT, isso. inclusive, depois quando teve RT, o RT ele considerava no número de caracteres. Então, se eu quisesse dar um RT no Você seu, tinha que escrever eu tinha que RT. considerar o número de Isso, caracteres da isso. sua arroba para... Então a gente vai se moldando. E agora o áudio de WhatsApp, eu tenho que falar de um jeito no áudio para, sei lá, os meios onde a gente está contando, assim como o rádio, assim como, acho que o meu exemplo favorito é a palavra tiras, que foi inventada pelos dubladores para poder falar cops. E assim, não existia a palavra tiras e hoje em dia todo mundo não usa, até porque já se passaram décadas. Tira da pesada. Mas todo mundo, um tira da pesada. Da onde veio tiras? Eles inventaram, assim, Ah. eu preciso de uma palavra que caiba em cops. E aí, Tá. sei lá, fizeram o quê? Um brainstorm? E saiu tiras. Não sei Ai, exatamente eu por preciso falar que de não algumas foi. palavras na Os linha... canas. Eu falei que eu tô na Os missão de canas. tentar abrasileirar estrangeirismos, mas tem algumas palavras que eu acho tipo toró de ideias. Gente, brainstorm, tipo... Brainstorm, tá tudo bem, assim. Eu acho que toró de ideias é uma Mas coisa é que meio... tudo é Toró de contexto, ideias é né? tosco, Tipo, você desculpa. vai fazer o brainstorm na sua situação profissional ali, onde todo mundo sabe que é brainstorm. É. Todo mundo sabe que é feedback. Então, pra mas o voltar pro nosso assunto. brainstorm, eu acho que é um exemplo de uma expressão que não existia aqui. Sim, Não existia aqui, aí eu não vejo exatamente. problema nenhum em se usar. É diferente pra mim o ball, o chair, ou Isso. até mesmo o feedback que virou simplesmente Existe essa responder palavra em perguntas é português. Ou feedback. gratidão que virou Aproveitando, obrigado. propõe uma palavra para as pessoas colocarem nos Não, é comentários, feedback, porque tá tem rolando. que ser Tem que feedback. ser Tem que feedback. ser Deixa o feedback. feedback Deixa nos o Deixa o feedback. feedback. Você põe feedback, dois Dois pontos, pontos. e aí você Em manda... emojis. Mas você pode escrever feedback como você quiser, tá? Aliás, seja Aliás- criativo no feedback. Aliás, eu tenho uma história maravilhosa do lance dos emojis. Tem uma brincadeira que uma amiga minha faz, que toda vez que ela vai num date, ela faz uma resenha, mas resenha no sentido de review Ela mesmo. comenta um Ela review, faz um né? review. Olha lá, date, review. Não, eu falei vai. resenha, mas é que não é resenha da conversa, é resenha de review. Ela faz Não, é uma... porque a resenha é porque você pensou em resenha de filme. Antigamente você sim, viu o filme fazer sim, novo, né? Ela faz ali um compilado do que foi aquele date em emojis. E aí ela fazia isso meio primeiro pra estar no celular dela e ninguém entendeu o que aconteceu, mas ela entendeu. Só que aí virou uma brincadeira num grupo nosso. Toda vez que ela vai num date, ela faz isso e ela manda pra gente pra ver o que a gente acha que é. E a coisa, tipo, mais legal do que o date é o que as pessoas acham que aquilo que aconteceu de verdade. É maravilhoso, assim. Porque isso, você tá vendo, tipo, não sei, tem uma abelha e de repente tem um cachorro e você fala, o que aconteceu aqui? Pera, socorro, Deus, é maravilhoso. Então é isso, a comunicação pode existir de jeitos diferentes, podemos brincar com A date isso. é um outro exemplo de Date. palavra Sim, que super. existe. Era encontro, e aí absorveram a palavra date, virou date, e é isso aí. Date e boy. É. E crush. Boy e crush. Eu acho que muito até o brainstorm e tal acaba sendo o que é mais fácil e rápido. É isso, existem palavras de toró, de ideia, brainstorm. Então assim... A paquerinha virou crush. a gente opta pelo... Porque é isso, eu não quero perder tempo. A linguagem, ela é um quebra-mola, né, da minha ideia até a sua cabeça, tudo bem, precisamos dela. Então, quanto mais rápido e claramente eu conseguir te mandar a informação, a gente naturalmente prefere. E o estrangeirismo, ele ainda ajuda de que na hora que eu falo um date, eu estou falando especificamente de um tipo de encontro
que ainda está numa determinada fase do relacionamento, que talvez tenha aparecido. Então, assim, ele é mais específico que falar, eu saí. Não, fui num date. Eu saí, um encontro, fiz um encontro, chamei para sair. Não. Entendi o que você está falando. Você foi num date. Date, inclusive no Brasil, é usado de um jeito mais específico do que nos Estados Unidos. Cara, Vocês acham que no Brasil é usado a nível nacional, assim? Ou como que as pessoas chamam date no Então, Amazonas? eu farei mais uma vez uma crítica à cidade que tão bem me acolheu, que é São Paulo. Um dos piores problemas de São Paulo, bicho. São Paulo é Vai altamente que criticado. vai que só vai. entre a gente. Eu acho que para mim, na minha profissão e tal, um dos piores problemas de São Paulo é que São Paulo ignora o resto do Brasil. Sim. Então a resposta para você é, eu não faço ideia. Se você sabe, conta pra gente, por favor, como é date no interior do Amazonas? São Paulo acha e se espanta. Eu, como morei praticamente a vida toda no Rio, eu consigo perceber. Mas São Paulo foi, como assim? Não fala, Mas o exemplo que eu sempre dou. Isso não é verdade no Rio de Janeiro também? Não, então, Alex Castro, o grande autor, ele fala assim, o paulista, ele descobre que o resto do Brasil não vive como ele e se espanta. Não, como assim? E é o exemplo que eu sempre dou real no Rio de Janeiro, a gente via Globo. Uhum. E não tinha TV Cultura no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum É uma não coisa faz totalmente parte- Isso é São chocante Paulo, pra mim, isso é não muito faz chocante. parte da cultura carioca, principalmente das pessoas da minha geração ali, 10 anos. Porque não passava na televisão. E aí você conta esse tipo de coisa para paulistano, para paulista. Não, como assim? Mas até a MTV era Não. muito restrita também. A gente super. tinha e tal. Então, a reação do paulistano quando descobre que o Brasil não vive do seu jeito é espanto e negação. A do carioca é, que pena, chato. Eu acho que todo mundo, em certa medida, tem um espanto, mas eu entendo a vibe dos paulistanos ser mais dramático assim, sobre não, isso. todo mundo fala assim, todo mundo sei que. Euclide. Quem? Tudo bem, datei, né? Que é Pô, o Euclide pré-histórico. foi foda. mas você foi longe. Mas carioca não sabe, porque ainda por cima era numa época que televisão era muito mais regional. Esse Sim. programa não passava no Rio de Janeiro. Então, assim, principalmente o paulistano, e principalmente o paulistano startupeiro, Faria Limer e não sei o que lá, acha que o Brasil inteiro. Não, mas, Vive mas eu acho que a pelos Globo tem valores. um papel Que- nisso. A Globo tem um papel nisso nas novelas, assim. A Sim. Globo tinha... Quando eu era moleque, tinham 3 tipos de novela na Globo. 4. Era a novela em São Paulo, que era uma coisa. A novela no Rio, que era outra. O clássico é Manuel Carlos, né? De época. A de época e a Nordeste. Nordeste. Cidade fictícia no Nordeste. Então, Tipo, mas é que daí, no caso da Globo, o Nordeste, eles estão usando pra qualquer coisa que não seja Rio e São Paulo. Exato. Às exato. vezes o Sul. Exato. O Sul já é coisa mais... Quando vem aquela Terra Nostra, que sabe? Sim. Que aí é o, né... Tinha Casa das Sete Mateu, Mulheres. mas isso daí já é começo dos anos 2000. Porque assim, você pega 80, 90, não tinha isso do Sul. Não, a do acho que a Casa das Sete Mas Mulheres é que era tinha uma minissérie. coisa. Tinha, minha minissérie. tinha também a interior. O povo da fazenda, sabe? fazenda. E aí você tinha o Isso. núcleo fazenda, o núcleo São Paulo, ou o núcleo Rio. É que entrava meio que na de época, enfim, dava uma mistura, mas tinha. Não, tipo, o Rei do tinha. Gado era isso. Tinha a hora que a galera tava na fazenda. Aí É eram umas verdade. coisas, tipo, galera. Mas daí, assim como o Rio, na novela, é Leblon ou favela... Isso. O São Paulo da novela normalmente é um São Paulo Jardins. idealizado Jardins. Jardins. Que tipo é uma parte desse tamanhozinho de São Paulo que está em a franca Moca, decadência. meu. Ou a Moca, que também é um bairro. Isso. Mas demorou para São Paulo ser mostrada na sua Amplitude. geográfica, né? Que foi o que aconteceu quando teve aquela novela em Paraisópolis. E assim, até agora eu acho que o audiovisual que mostrou São Paulo melhor é aquela série Sintonia. Uhum. Que, tipo, a larga maioria das pessoas em São Paulo fala daquele jeito. Não fala como as pessoas falam na Moca. Sim, Esses como nós dias estamos eu- falando aqui. Estamos falando aqui. Eu tava no Rio de Janeiro semana Não, eu passada. não falo como uma pessoa da Moca. Não. Mas você Não fala fala nem paulistanês. como uma pessoa Fala da paulistanês, Moca, fala nem paulistanês. como nós que estamos Eu aqui tava, na mesa. entendi. eu tava no Rio de Janeiro semana passada, e aí eu encontrei uns amigos, e aí a gente tava falando, aí uma menina virou, você é de onde? Deu, de São Paulo. Dela, nossa, deu assim, você jura que você não percebeu? Porque eu tenho um sotaque assim, não sei se já repararam, bastante paulistano. Aí todos os amigos ao redor falaram, você jura que você não percebeu? Dela, não tem sotaque. As pessoas olharam, tipo, você tá me zoando, né? Porque assim, gente, eu estou no Rio de Janeiro, eu tô falando porta. Mas é porque é aí que tá. Existe o sotaque, existe a idealização do sotaque, né? Sim. Você pega uma pessoa de Brasília,
cara, ela pode ser de qualquer Qualquer lugar. Tem lugar. gente que fala que Cara, a pessoa é de Goiás, de sim, Minas, do Rio Isso é e tal, não muito sei o quê. peculiar E aí, de assim, Brasília. e aí, cara, tem a história de cada um, assim. Por exemplo, eu sou nascido e criado em São Paulo, mas a minha família é do interior de São Paulo. Então, assim, eventualmente eu vou puxar um Você R. puxa o R? Ah. Mas assim, acontece, depende do interlocutor, depende de várias Se coisas. você me colocar falando com uma pessoa do interior de São Paulo, vai levar 30 segundos pra eu Então, adotar o e eu nem sotaque. sou de pegar. Por exemplo, a Sofia, minha esposa, ela viaja muito a trabalho. E aí, às vezes, agora onde ela tá, ela não vai tanto pro sul, mas ela trabalha com moda e ela ia muito pra Santa Catarina. Você pega o E ela canteandinho, né? ela voltava de viagem e falava assim: vai tomar banho e tirar o sotaque. Porque assim, não sei o que é você. Eu pego Bom. o de gaúcho, porque você começa a falar cantado muito rápido. Muito, é. Eu, quando era adolescente, eu pegava sotaque tão rápido, mas acho que era isso de pertencimento, que eu fui numa coisa aqui em São Paulo, chama acampamento, no Rio chama colônia de férias. Eu era o único não paulista do bagulho, sei lá quantas Você crianças. voltou falando, não tô entendendo. A minha mãe ligou para saber se estava tudo bem. Eu atendi. Ela falou: não, Cristiano Dias. Ela não me reconheceu. Eu tava falando A meu. busca pela Então, identidade mas aí você adolescente. vê, por exemplo, o Cris e a Ana, que são cariocas, não tem o sotaque carioca. Se você conversar com eles, você vai perceber que eles são do Rio, mas não é tão carregado quanto mas se é você porque descer no eu- Santos Dumont agora e conversar com alguém lá. Mas a gente muda. Eu, deliberadamente, eu mudei o meu sotaque por uma série de motivos. Terapia, liguem para minha terapeuta. A Ana resgatou outro dia um vídeo do nosso casamento, 20 anos atrás, e ela falou: fiquei chocada Com sotaque. vendo com o sotaque que eu falo. Então, até ela, que é um pouco, o sotaque dela é um pouco mais carioca do que o meu, O dela é mais um pouco que o seu, e aí eu brinco que o meu sotaque é: em São Paulo, a galera fala, você pergunta se eu sou do Rio, E no Rio fala: meu irmão, tá maluco, tá falando que nem paulista? Então, e eu percebo o sotaque, o maior sinal é que eu percebo o sotaque carioca, que antes eu não percebia. Cara, Aliás, vocês viram aquela influenciadora que é paulista, a comediante, que ela casou com um carioca, ela tá morando no Rio. Zicoloto, Luana, não é? Ai, Ela eu não é, ela lembro é. o nome E dela. ela foi numa festa junina lá e ficou horrorizada com o que é a festa E junina. aí no agora a Rio. vida dela tá sendo, tipo, como é aprender a falar carioquês. Aí ela fica. Aí tem umas horas, ela ele tá fica com um papel. perguntando. Aí ele fala, tá, mas o que você fala quando você vai na praia, não sei o que? Daí ela vai, tipo, jogando, é maravilhoso. Ela fala é que na vivo. praia ela não pode pedir nada, porque pra ela é 3 vezes mais caro. Então o marido que tem que pedir Mas a as gente coisas. viveu isso no Rio, e tá certo. Os cariocas cobrem mais caro do turista e mais barato do carioca. Mas eu amo Ana- quando você tem essa apropriação de coisas, assim. O mundo ideal da gramática e do lance do estrangeirismo é quando a gente abraça ele num grau que ele vira meio português, assim, saca? Então, por exemplo, deletar. Você pegou um termo em inglês e você já meio que deu uma virada Gente, e virou Brasil Facebook, aqui. Facebook. A gente- WhatsApp. Tipo, não é. Assim, Sabe uma coisa engraçada? Quando gringos vêm pra cá e a gente, por exemplo, meu marido trabalhou no Facebook, né? Na área de comunicação. E na época E aí chamava a gente- Facebook. E aí eu lembro da gente saiu com um executivo pra mostrar o Brasil pra ele. Essa coisa bem vida lidando com gringos no Brasil. E aí a gente teve que ensinar ele a falar WhatsApp e Facebook. Porque você chegar e falar Facebook. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Aí ele aprendeu a falar Facebook. Mas é engraçado, porque quando eu trabalhava lá, para brasileiros, inclusive da empresa, eu falava Facebook, e na gringa eu falava Facebook. E aí eu viajei... Mesma coisa quando a gente falava BuzzFeed. BuzzFeed, BuzzFeed. Falava BuzzFeed. BuzzFeed. Com os gringos você tem que falar BuzzFeed, senão Você eles falar não- BuzzFeed pior era pra Twitter. eles não vão entender. Gente, Twitter era terrível. Twitter. E aí eu fiz uma viagem para Colômbia, né? E foi para os Estados Unidos e demos risadas, não foi agressivo. As latino-americanas ficaram me zoando, que é Facebook, chiclete, WhatsApp, tudo tem que ter um I no final. Não existe, né? A palavra não termina em consoante. Eu preciso de uma vogal aqui. Elas trabalhavam na marca Chiclete, né? Então elas chiclete. O lance do Facebook. sotaque que a gente tava falando, a TV tem um papel foda nisso. Eu lembro de uma entrevista que eu vi da Carla Vilhena, lembra que foi a apresentadora? Ela chegou a apresentar o Jornal Nacional há um tempo e tal, trabalhou na Globo durante muito, acho que Jornal Lembro Hoje, ela dela. ficou muito tempo e tal. Ela é carioca, eu não lembro agora, eu sei que ela foi esposa do Chico Pinheiro, ela veio pra São Paulo, ela trabalhava na Band antes, e aí quando ela foi pra Globo, eu lembro de escutar ela falando que na Globo ela fez um treinamento fono. pra Sim. perder Fazia o fono. sotaque carioca dela, Você fazia pra fono entrar antes. com
o que eles acreditavam que era um sotaque neutro. Neutro, Na, Que não na- existe, né? Não Não é existe, falácia. claro que não existe. Mas isso não existe mais. Eu tava conversando com um jornalista que é repórter da Globo TV mesmo, e ele falou que... Eu perguntei, mas como que tá o lance do sotaque? Porque ele era do Mato Grosso, mudou pro Rio, e aí ele falou que não tem mais, assim. Hoje em dia, mas a gente- às vezes, por exemplo, se é um cara carioca e vai trabalhar no local do Mato Grosso, talvez valha a pena dar uma amenizadinha, mas não é mais obrigatório, eles não fazem mais isso. A gente produz um podcast de esporte, de entrevistas do mundo do esporte, e tem vários locutores e comentaristas e tal da ESPN que falam, eu vim de Minas e aí passei na fonoaudióloga da ESPN, não sei o que, não sei o que lá. Tem, a fonoaudióloga é mais para, né, clareza Postar nas voz, palavras etc. e tal, mas você repara que as pessoas não têm a gente já entrevistou uns 3 ou 4 mineiros lá. Já fala não é o que sotaque nem- carregado de Minas. que nem os meus amigos de Belo Horizonte. Não é nem o isso. Não, mas assim, você vê que a pessoa deu uma amenizada no sotaque, mais ou menos como eu dei uma amenizada no meu. E, sei lá, e também, de novo, compreensão, entendeu? Mas você precisa ser compreendido louco pelo como as Brasil nossas inteiro. referências de sotaque aqui são referências totalmente sudestinas, né? Total. A gente é no sotaque BH, Rio, interior de São Paulo e cidade de São Paulo. E tipo assim, a nível nacional, a gente tem uma variedade enorme de sotaques. Não, mesmo dentro, E de novo, E gírias e dentro do palavras, Nordeste, assim, não é a mesma coisa. Exato. E durante muito tempo a gente aqui no Sudeste foi levado a acreditar que era... esse Bahia é um sotaque tudo. nordestino. E era Não é- tipo não, Bahia. cara, O Não. assim, sotaque É. do Rio Grande do Norte é diferente do sotaque cara, do o Pernambuco. cearense fala muito rápido. Inclusive, o cearense Recife fala é meu rápido. sotaque favorito. Adoro. É, O bonito. cearense fala rápido de um jeito que às vezes é até difícil de compreender, porque não dá Não dá tempo, assim. Em São Paulo, a gente acabou de falar, São Paulo tem 4, 5 sotaques na cidade. No Rio, eu reconheço também uns 3 sotaques diferentes. Então, imagina numa região Exato, geográfica inteira. É isso, mas a gente simplifica. Caixinha. E bota hoje em dia tudo. mistura, hoje em dia, assim, palavras, gírias, etc., acaba misturando muito, né? Tava vindo pra cá pensando em palavras, por exemplo, outro dia eu tava vendo 2 MCs cariocas conversando e eles usavam muito mano. E mano é uma Sim, gíria sim, que nasceu aqui. sim. Da mesma forma, tem um monte de gente aqui em São Paulo que fala caô hoje em dia, que é uma Isso. gíria Sim, essencialmente sim. carioca. Porque com a internet acaba as palavras misturando, né? E E com pensa as que novelas. se a gente tá sofrendo com português num país, tudo bem que é um país bem grande, que realmente tem suas dificuldades, imagina o que é ser um latino-americano que fala espanhol e todo mundo acha que você, tipo, fala a mesma língua do outro país. Gente, vocês já foram pro Chile, pra Colômbia e conversaram com alguém pra entender absurdamente diferente a língua que é? Eu trabalhei um tempão como repórter de viagem, fazendo parte de um grupo de repórteres de viagem de vários países da América Latina. Eu era a única brasileira, portanto, era a única que falava em português. E estava ali convivendo com gente de diferentes partes da Argentina, da Colômbia, do Peru, do Chile, da Venezuela. E cada um falava de um jeito, mas eles Você se quer criar entendiam. polêmica? Pergunta como eles chamam canudo. Tipo, cada um tem um nome diferente, aí gira-se um caos envolvido no rolê. Você fala, ok, polêmicas Não, mas aqui. eu tenho uma história maravilhosa com canudo, que a gente foi, acho que para Buenos Aires, tava tomando café da manhã e minha filha pediu um canudo. E eu brinco, eu falei isso na entrevista de emprego, eu falo portunhol avançado, eu não falo espanhol. E aí eu virei pro garçom e falei assim, por favor. Aí eu fiz o gesto do canudo Que e falei loucura. canudo, mas tipo com aquela cara de assim. Como você fez Eu esse não sei gesto? como essa palavra assim. Eu fiz com o dedinho assim, indo e voltando do copo. E aí ele falou: sim, um canudo. E me deu. Aí no dia seguinte, Você eu fui pediu um pedir. canudo. Eu falei, com Canudo. toda, né? Plau. Um canuto. Aí o cara, o outro garçom, o quê? Aí eu entendi que, pelo menos na Argentina, era sorbente. Aí, então, mas claro, o cara trabalha no hotel, ele tá ali Ele para me sabe. ajudar. Ele olha e e fala, tal. cadê? Brasileiro, Sim. né? Mas Brasileiro. essa me lembra também outra história de Facer América Latina, que eu usava era um truque barato que eu fazia, que eu ia fazer, sei lá, um design sprint, um workshop no México, por exemplo. Workshop é uma boa palavra também. É uma boa palavra, porque é curtinha, você sabe, entendi o workshop. Eu chegava no México, por exemplo, buenos dias, bem-vindos, me chamo Cris, sou de Brasil, perdona-me me portunhol, e tipo assim, eu não vou fazer isso aqui em inglês, não tem nenhum americano, não tem nenhum Total. inglês Vocês vão assim. sofrer com o meu portunhol. Eu vou falar em portunhol, desculpem, eu vou massacrar sua língua, eu vou falar cuecacuela. Eu já quase falei cuecacuela, Nossa, eu cheguei muito perto de falar cuecacuela. E tudo bem. E nisso eu ganhava os caras. Eles falavam assim, nossa, ele tá se Tentando. botando Sem numa no posição local, de vulnerabilidade
e também tá valorizando a nossa latinidade e tal, e todo mundo se entendia ali. Mas Você é sabe, que quando eu trabalhei com a Latam, eles estavam fazendo a junção de TAM e LAN. E foi um momento emocionante, gente. Porque, assim, a LAN era gigante, assim, orgulho nacional no Chile e Latam Super Brasil. E foi um momento de tensão ali. Mas todo mundo internamente falava que, qual que é a língua oficial da empresa? O portunhol. Era isso, Sim. tipo, você chegava e se virava, galera. Vamos lá. Mas acho que o não falante de inglês, de modo geral, no mundo, leva muito numa boa uma pessoa tentando Sim, falar o sim. seu idioma mesmo sem perfeição. Essa coisa do, não, você tem que falar inglês é uma parada muito de americano, né? Mas, então, esse é um ótimo gancho, porque a gente está falando de preconceito linguístico. Hoje em dia, uma das maiores ferramentas de racismo velado exige inglês na contratação. Para cargos que não necessariamente Você vai precisam. ser, tipo, vendedor na loja, sacou? A chance de entrar, tipo... Em startups isso é muito pior, assim, porque tem esse lance de ser Vale do Silício, né? E tem muita empresa que tem essa ambição global. E eu já vivi situações complexas de a língua oficial interna ser o inglês, porque você tem pessoas de vários países, inclusive executivos gringos. Mas, assim, majoritariamente a empresa, sei lá, mais de 90% era brasileiro. Porque eu estou... E aí, aqui, do ponto de vista de comunicação, era uma briga que eu tinha muito forte. Porque eu estou colocando em risco o entendimento em prol de falar em inglês e ter um posicionamento. Cara, você precisa ser entendido. E eu acho que essa parte mais importante, a gente tá aqui discutindo horrores língua, o importante é, veja o teu público, entenda como ele fala, pensa qual a melhor maneira de se fazer ser entendido. Então, isso. E aí, o ponto que eu acho chave, assim, o Chris citou McLuhan aqui, ele falava, né, tinha a teoria dele que é emissor, meio e receptor, enfim, de forma bem simplificada, né? Você entendeu? McLuhan eu não entendi. E então, aí, e uma das coisas que me pega muito, eu já vi muita gente que é formada em alguma área, alguma coisa dentro da área de comunicação, falando que eu tenho responsabilidade pelo que eu falo e não pelo que você entende, o que me deixa absolutamente eu maluco. acho absolutamente contrário. Principalmente porque se você trabalha com comunicação, a responsabilidade de comunicar exatamente o que você quer é tua, sacou? E você tem que tomar cuidado. Beleza, a gente sabe que às vezes as pessoas interpretam errado, leem errado e tal, mas boa parte das vezes é porque você, de repente, não passou essa mensagem do jeito correto. Se não houver um interlocutor, você não está comunicando para ninguém. Você não está se fazendo entender. Isso, nossa. Você depende da outra parte para a comunicação existir. E é responsabilidade sua também considerar, para usar outra expressão que o McLuhan usa, os ruídos, possíveis ruídos que o meio vai oferecer para essa mensagem chegar no receptor. Cara, eu fico maluco. Cara, já vi muita bio. Sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Cara, vai fazer outra coisa colocar da vida, isso na bio é nojento. Já vi muito. Eu encaro isso como chamar uma pessoa de burra. Assim, eu sou inteligente, eu fui super erudito aqui, falei, se você não entendeu, você que é burro. Não, cara, você como profissional de comunicação, como comunicador, seu trabalho é o quê? Olha, se comunicar. Mas uma forma de se eximir de toda a responsabilidade também, que é uma coisa que no dia a dia vira aquele, não, mas eu sou muito sincero, você é muito sincero, você é mal educado. Chato pra caralho. A provocação, que na verdade é só uma cutucada que queria dar. Eu queria fazer uma provocação, um cutuque, né, na verdade. Mas acho que eu falo muito isso na Bit, gente. Moral da história pra mim é, comunicação não é um checklist. Você não vai tipo, eu preciso me comunicar. Aí eu falo, pronto, comuniquei, check. Cara, comunicar é se fazer entender. E às vezes eu vou falar uma coisa e aí você não tem o contexto que eu tenho, você não vai entender, eu vou falar, putz, espera. Então deixa eu trazer. O senhor, meu esposo, Cauã, eu tenho uma coisa com ele que ele não lembra o nome dos meus amigos, em geral, assim. E aí eu tenho que ter algum tique, tipo, porque eu tava com fulano. Aí ele olha com uma cara de não sei, fulano, aquela pessoa que fez tal coisa. Ou eu tô falando de um ator, eu pego uma referência de um filme que não é necessariamente o filme mais conhecido da pessoa, mas é o que eu sei que ele vai saber. Ontem a gente tava no cinema e eu tava no carro com meu irmão e aí ele tava querendo falar do Keanu Reeves, porque eles estavam falando de Cyberpunk. E aí ele falou, o John Wick. Eu falei, porra, mano, falar que o Keanu Reeves é conhecido pelo John Wick, ele é o Neo. Aí a gente falou, bom, mas ele já fez hoje mais John Wick que Matrix. Aí a gente lembrou que teve 4 Matrix, eu não lembrava disso. Eu bailarina. Você tava falando do lance do contexto, a minha esposa tira sarro porque ela fala que eu sou explicadinho. E o processo mental na minha cabeça, quando eu começo a ser explicadinho, eu tô conversando pra você, contando uma coisa pra você, e aí eu começo a dar muito contexto, ela já começa a rir porque que eu tô fazendo. E o processo na minha cabeça que acontece é o seguinte, eu vou contar alguma história pra Catarina. Então, eu começo a contar e é automático, né?
Não, mas eu preciso dar o contexto do porquê que eu tava nesse lugar. Aí eu explico. Não, porque eu acordei mais cedo. Não, porque aí, puto, mas ela precisa entender por que eu acordei mais cedo. Não, porque ontem. E aí, sabe, e aí você vai abrindo parênteses. Minha mãe é assim, E minha mãe 100%. fica, e a Sofia fica doida porque ela fala assim, cara, você sempre consegue fechar. Mas é que você, às Dá vezes, aquela uma voz. coisa que você precisava de 30 segundos pra contar, você demora 5 minutos. A minha mãe é 100% essa pessoa, eu entendo muito bem, maravilhoso. Mas, ó, contexto aí, gente. Mas a história do inglês, eu tenho um print da série Modern Family, que a personagem da Sofia Vergara, ela é uma cena que ela tá batendo boca com alguém e ela fala, eu sou muito mais inteligente em espanhol na minha cabeça. Então, assim, até isso que você falou de ambiente de trabalho, não era uma briga, mas era uma coisa que a gente fazia questão de citar o tempo todo quando a gente tinha os encontros globais da multinacional, do Facebook, e assim, metade das pessoas dessa sala estão falando em idioma estrangeiro. E assim, cara, eu sou fluente em inglês, eu tenho um certificado que diz que eu sou fluente em inglês, mas é outra parada, por mais rápido, natural, eu penso em inglês, tá tudo certo, mas é uma carga, um gasto de energia a mais e uma dificuldade de se comunicar, de buscar, de referência, até de compreensão. Inclusive, eu já vi um estudo muito legal que a gente muda de personalidade quando a gente fala em outra Sim. língua. Não, mas- Eu não sou tão engraçada em inglês. Na verdade, Mas eu sou mais, tipo, sassy em inglês do que, tipo... É isso, assim, você muda, as piadas ficam diferentes, não se aplica. Mas sabe uma parada? Você fala melhor se você tomar 2 cervejinhas. exatamente. Papo reto. Não, papo reto, sabe por quê? Porque quando você tá falando sóbrio, você ainda tá Neura. pensando, se preocupando se você tá falando corretamente, a pronúncia e tal, não sei o quê. Quando você toma 2, cara, vai A coisa que vai. flui. Se eu tomo uma garrafa de vinho, você vai falando italiano. Mas o que você estava falando dessa coisa do falar em inglês no ambiente de trabalho, não sei o quê, quando eu tava contando aquela hora que eu trabalhei um tempão com um grupo de várias pessoas de vários lugares da América Latina, era uma dificuldade tão grande para mim ter que lidar com os jeitos de falar, os sotaques e os contextos de, sei lá, 12 países, que era muito mais fácil para mim expressar com eles em inglês. Então eles falavam em espanhol entre si e em inglês comigo, porque a brasileira diferentona lá que não fala espanhol, mas é que era de fato um complicador entender quando eu tô falando com a venezuelana e quando eu tô falando com o moço do sul da Argentina. Mas aí você tá me lembrando uma história maravilhosa, que eu estava no Facebook Miami e tinha, sei lá, 2 colombianos que moravam em Miami há muito tempo. E eles conversaram, eu falei, vocês viram o que vocês fizeram? O quê? Vocês mudaram de espanhol para inglês, não é usar uma palavra. A frase estava sendo dita em espanhol, ela virou para inglês e ela voltou para espanhol e eles falam, não, eu não percebi que eu fiz isso. E aí uma vez eu perguntei pro cara, que era o chefe de vendas desse escritório lá, e ele é tipo um filho de cubano que foi morar não sei onde, ele é o famoso cidadão do mundo. E eu falei assim, cara, qual é a sua língua nativa? Aí ele falou, boa pergunta, eu não faço a menor ideia. Eu falei, eu escutei uma vez que a língua nativa é que você usa para contar as coisas de cabeça. Quantos microfones tem nessa mesa? 1, 2, 3. Aí você é americano. Aí ele falou, não é simples assim. E é isso, assim, a literalmente língua fluida e viva. O colombiano de Miami, cara, agora meu cérebro automaticamente entende que vai ser mais fácil eu explicar essa coisa em inglês, então eu vou mudar para inglês, eu voltei para o espanhol e tá tudo certo, e a pessoa entendeu, a pessoa não se importou. E para mim era exaustivo, até porque o espanhol é maravilhoso, mas ele é muito parecido com o português, então a gente acha que o portunhol se garante, e pessoas falando entre si era difícil. Então, assim, para mim era exaustivo, mas eu A língua fiquei nativa maravilhado. é a língua que você usa pra xingar alguém. Pra xingar. Aí eu adorava reto. o mal parido. Papo Mas eu acho que reto. a época mais cansativa pra mim é quando eu tenho que passar muito tempo fora do Brasil falando com não brasileiros, assim. Você chega no final do dia, Sim. seu cérebro tá esmagado, assim. Porque realmente você tem que parar pra pensar em outra língua. Não é natural você pensar. Então você tem que fazer essa tradução o tempo inteiro na sua cabeça. Então, mas a se você já fluência vem colocar aquele disso. negocinho no café da manhã, ali, aí Pronto, vai. suave, Mas quando eu deslizando. morava na gringa, outra expressão, não, na gringa, não, de publicitário, eu reparei o seguinte, de novo, eu morava lá, já morava há alguns anos e tal, e eu tava andando no shopping. Alguém falava português lá, a minha cabeça pegava. Porque as pessoas falando o burburinho em inglês, a minha cabeça não pega. Mas o em português... E aí isso significava 2 coisas. A primeira é que em reunião, quando você dá aquela brisada
E alguém, né, Cris, em português eu tenho uma chance maior de pegar. lembrar, porque aí o cérebro, não, eu tava prestando atenção. Em inglês, era, cara, galera, eu não faço a menor ideia do que você está falando, eu tava brisando aqui. E quando eu voltei, pela primeira vez que botei o pé no Brasil, eu tava 1 ano e meio sem vir no Brasil, isso, 1 ano e meio. E eu saí no aeroporto do Galeão, e aquele burburinho em português, eu brinco que eu me senti o professor Xavier lendo todas as mentes do mundo, assim. Que o meu cérebro ficou português, português, blá, blá, blá. E eu me deu tipo, pai, vamos sair daqui porque é muita informação, assim. Porque a língua nativa é essa que você entende Peraí, alguém falou português lá longe, você vai procurar, tem um brasileiro lá. Amigos, obrigada por hoje. Você acha que nós nos entendemos? Ou nos Jamais. fizemos Ou nos entender? fizemos entender, exatamente. Espero que você que esteja nos acompanhando tenha nos entendido. A gente falou várias vezes hoje aqui sobre deixar comentários, mas os comentários de fato são importantes pra gente, eles estão começando a rolar. Então, por favor, faça uso dessa tecnologia e deixe comentários ali falando se você nos entendeu e usando a palavra da semana que o Gui falou ali há pouco. Eu não vou repetir, porque você tem que ter prestado atenção. E se, Cris, vamos Cata e Gui, falar obrigada. também um desafio pra galera no YouTube. Eu Ah. aponto isso porque o marido da Cata trabalha lá. Comentário em áudio. Olha Pode aí. deixar áudio no comentário. Fica aí. Só Tá fazer rolando igual- isso? Não, mas ele fica tá esse pondo a desafio. sugestão. Ah, fica entendi, aí. entendi. Tô Tá. desafiando, pessoal. Quero ver comentário no YouTube em O áudio. challenge. Olha aí. Já Bicho, falei que pro Meta. pesadelo, cara. Que pesadelo. Manda áudio em tudo. Pina Tá bom? funcionalidade. Tudo é conteúdo, tudo. Põe áudio também, tá tudo certo. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Não esquece de seguir o canal no YouTube, seguir também no Spotify, deixar comentários e, claro, mandar para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo também. Até daqui 15 dias. Valeu.